Olá, gente, tudo bom? Estamos nós aqui para mais uma aula de Antropologia Teológica. Eu sou a pastora Glaucia e nós vamos agora para a aula de número 11. E hoje nós vamos falar um tema bem curioso, bem importante, que nós, como teólogos, como pastores, pastoras, precisamos estar antenados, precisamos estar atentos a esses temas que já circulam, que são diálogos que já acontecem e a gente deve ficar informado daquilo que já acontece no meio acadêmico sobre a antropologia teológica, ok? Então, nós vamos hoje falar um tema bem delicado, bem importante, que é sobre a mudança na compreensão da fé no Deus Criador. Então, nós sabemos, né, nitidamente, que a academia, de um modo geral, a ciência, de um modo geral, ainda nega que Deus é o criador de todas as coisas, né? Ainda considera, por mais evidências que sejam comprovados, por mais argumentos que sejam trazidos, ainda considera a predominância da compreensão da evolução, né, o processo evolucionista. Então, como a teologia vai dialogar com a ciência, que até ridiculariza, né, aqueles que creem que Deus criou todas as coisas, como ter um diálogo, como ter uma aproximação. Então, a teologia fez isso e aí ela propõe uma releitura sobre o texto de Gênesis 1, né? Gênesis 1, Gênesis 2, que conta ali como foi a criação, tá? Então eu vou pontuar aqui algumas coisas para você ficar informado de como se trata esse assunto na academia, no mundo acadêmico, secular, e como que a teologia tem buscado, né, por meio de alguns teólogos ou vários teólogos, entrar nessa seara e nessa discussão. Nós sabemos que para nós é ponto pacífico que Deus verdadeiramente é o Criador de todas as coisas e nós não podemos abrir mão dessa verdade que para nós é tão transparente, tão cristalina, né? Mas é bom que a gente conheça também os esforços que muito se tem feito nessa construção de diálogo. A preocupação é da gente acabar abrindo mão de conceitos que para nós são muito fundamentais. Mas eu vou discorrer aqui sobre o que o autor, o que a teologia, a antropologia teológica tem discutido sobre isso. Eu estou no livro O Humano Integrado, tá? Depois eu vou estar encaminhando para vocês esse pequeno texto que eu separei para destacar esse ponto, ok? Então, quais são as mudanças que têm acontecido na compreensão da fé no Deus Criador? Bem, existe quase que unanimemente na ciência ainda a hipótese evolucionista, né? E ela é levantada como uma bandeira aceita mundialmente. E como que a teologia então pode se aproximar dessa demanda, desses questionamentos, desses que desacreditam a narrativa bíblica e, por conseguinte, talvez mais importante do que a narrativa bíblica, desacreditam na existência desse Deus criador de todas as coisas, né? Então a gente sabe que há uma linha forte de ateísmo que nega, obviamente, que Deus tenha criado alguma coisa, afinal, descrê-se até que Deus exista. Bem, então, tendo em vista essa hipótese aceita no meio da ciência, da teoria evolucionista, na medida em que a teologia começa a ouvir essa teoria evolucionista e dizer, de fato, talvez Deus poderia ter criado o mundo, o ser humano, através de uma lenta evolução. Então, sem dizer que Deus não é o Criador, essa parte dos teólogos começa a dizer, ok,
Deus pode ter criado, não tão rapidamente como talvez alguns até descuidadosamente leiam ali o Gênesis, né? Porque a gente lê, foi num dia, mas não é dia de 24 horas, afinal o Sol e a Lua, inclusive, só vão ser criados mais tarde. A gente sabe que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então o tempo de Deus é outra referência que não é o nosso calendário, né? Mas a maioria das pessoas vai pegar literalmente num dia de 24 horas Deus criou isso, isso e isso. No outro dia de 24 horas Deus criou aquilo, aquilo, aquilo. Então, realmente, olhando por esse ponto de vista, não que não fosse possível, mas fica mais difícil de alguém considerar que isso seja algo real, né? Então, a gente já começa com algumas considerações que eu julgo muito importantes. Então a teologia começou a dizer, tá bom, então Deus pode ter criado o mundo e Deus pode ter criado o ser humano de uma forma lenta, não tem problema. De qualquer maneira, foi ele que criou. O problema é que às vezes, na medida em que a teologia vai aceitando algumas afirmações da ciência sobre a origem do mundo, sobre a origem do ser humano, sobre a origem da vida, às vezes vai ficando mais urgente repensar, se entender o que então significa Deus Criador. Ora, se tudo vai se desenvolvendo quase que naturalmente, a figura do Deus Criador praticamente sai de cena nessa teoria. Então, torna-se necessário mudar a compreensão dessas relações entre a natureza divina e a liberdade de Deus, a onipotência de Deus. Olha como as coisas, é um terreno muito delicado de se pisar. E eu agora que entendo que nós também não podemos, por conta de priorizar um diálogo com esse mundo atual, nós também precisamos ter cuidado para que interpretações fundamentais, elementares, não sejam esvaziadas do seu poder e do seu significado. Mas eu vou dar mais algumas pistas aqui para vocês do que é tratado nesse tema, tá? Então, há um autoesvaziamento desse totalmente livre, dessa onipotência de Deus, que inclusive vai culminar na encarnação de Jesus Cristo. Então, vocês vejam, o plano da salvação, criação e salvação, é tão perfeito que a gente não pode tentar, talvez, desvincular ou modificar coisas que são fundamentais, porque depois todo o restante será atingido por uma tentativa de uma dialética, de um diálogo, de uma aproximação com o mundo científico, com o mundo atual, com o mundo que questiona, com o mundo que não acredita. Então é preocupante, sim. Um outro tema também que é sensível dentro desse debate é sobre a imutabilidade divina, ou seja, Deus é imutável. A gente vê essa visão dos gregos, né? Que Deus é imutável, e a gente vê também essa visão bíblica de que Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus é pleno, Deus é completo, né? Deus ele tem uma infinita plenitude, e nessa infinita plenitude está a imutabilidade. Ele não precisa mudar, porque ele já é completo, ele já é perfeito, ele já é o eterno. E aí, essa imutabilidade de Deus, por um lado, ela, na encarnação, quando a gente questiona essa imutabilidade, não se compreende, e eu percebo que, se por um lado essa interpretação quer ser inovadora, por outro lado, ela me parece empobrecida dos elementos da fé, né? Os elementos como o relacionamento de Deus com o homem. Então, o homem não foi criado como um objeto, né? O ser humano não foi um objeto criado.
ou um objeto de bajulação de Deus, não. A gente vê um relacionamento de profundo amor entre Deus e a sua criação, especialmente o ser humano, quando todos os dias ele vai ao jardim e busca ali passar aquele tempo com Adão, aquele tempo de comunhão, né? de aproximação. Então, essa aceitação posteriormente da encarnação também precisa ser entendida de uma maneira dialética. Então, eles estão dizendo assim, olha, talvez a narrativa bíblica seja só uma ilustração, tá bom, a gente pode aceitar que foi que Deus criou de um modo mais lento e evolutivo, ou seja, para dar um ajuste de entendimento junto com a teoria científica de Darwin, da evolução, né? Por outro lado, outros temas vão sendo levantados. E a imutabilidade de Deus? E a onipotência de Deus? E a presença de Deus da criação? Quando no processo de evolução, aparentemente Deus sai de cena, ele não é evidenciado. E aí, esses teólogos falam exatamente isso, que Deus, olha que interessante, Deus se encolhe para que a criação seja destacada, né? Então, é uma maneira de tentar mediar aí a fé que a igreja professa com o mundo secularizado, o mundo acadêmico, tá? É uma tentativa. Então, ele coloca esse Deus que é infinito e que é imutável. Na encarnação, ele se torna finito e ele se torna limitado. Ora, isso não significa que Deus não seja imutável, mas significa que ele se revela na encarnação em Jesus para se fazer maldição por nós, para pagar um preço. Então eu entendo que quando a teologia, a antropologia teológica entra nessa seara da compreensão, de uma mudança de compreensão da fé no Deus Criador, ela elimina alguns elementos que não poderiam ficar de fora, que são muito elementares e que não poderiam estar fora da discussão. Porque eu entendo mais do que nunca que a teologia da criação e a teologia da salvação, elas precisam andar entrelaçadas. Elas estão absolutamente reunidas, né? É continuidade. Inclusive, não é tratada em momento algum a queda do homem aqui nessa discussão, né? Então, é dito que fica evidenciado na encarnação aquilo que já está presente na criação, ou seja, Deus sai de cena e o que se evidencia é o humano. Eu penso que não. Deus é infinito, Deus não está obrigado, ele não é obrigado a criar nada, ele não é obrigado a se encarnar, ele não é obrigado a amar as criaturas, mas Deus decide fazer dessa maneira. Sim, é verdade. Deus não faz nada disso porque ele está obrigado a nada. Afinal, isso seria uma loucura. Quem pode obrigar Deus a alguma coisa se ele é o Deus Todo-Poderoso? Não há outro Deus. Não há ninguém que se assemelhe, né, na sua grandeza, no seu poder. Então, de fato, só recitar isso já é algo totalmente concluído. Não há nem o que se discutir sobre isso, né? Então, esse Deus, esse modelo que nós temos do Deus Criador é um modelo muito criticado, né, nesse mundo secular. E aí eles destacam que isso há um grande risco. Quando nós falamos do Deus que criou todas as coisas, eles interpretam, eles quem? Eles a academia científica, tá? Eles o secularismo. Vai interpretar que Deus, eles reduzem Deus a uma função utilitária. Então, eles confundem Deus como um fabricante de coisas.
né? Eles só conseguem, quando nós falamos do Deus Criador, como se Deus fosse um fabricante de coisas. Eles não conseguem entender o plano de amor e de poder e de graça que existe na criação. Então, tem um teólogo, inclusive, Guestier, que ele sugere a reformulação desse conceito de Deus como causa, que faz com que as coisas se façam como elas se fazem, ou seja, o processo de evolução, que as coisas, Deus deu o pontapé inicial e tudo foi sendo gerado quase que automaticamente. Então esse teólogo faz essa releitura de Gênesis 1, ele chama o cosmo, né, todo o universo, de um cosmo criativo, de complexidades inovadoras, um mundo que não é um cenário pronto, mas que vai se fazendo. E que a onipotência de um Deus que pronuncia uma palavra criadora de criação suscita um encantamento e até admiração, né? Então, é difícil, realmente. Paulo vai dizer que as coisas de Deus a gente vai compreender pela fé, né? E para nós que somos cristãos, até algo tão simples como Deus Criador, para algumas pessoas isso é tão complexo e tão impossível de se acreditar. Então, essa mudança de interpretação na compreensão na fé do Deus Criador, essa mudança leva, segundo eles, a rejeitar a imagem de um Deus intervencionista. Então é quase vocês vejam, é uma figura de um Deus quase um ditador, né? Um Deus opressor. Por quê? Porque a visão desse homem atual, desse homem que foi se construindo, do conhecimento humano, é um homem que relativiza quase tudo, é um homem que questiona tudo, é um homem que não quer se submeter a nada e tem dificuldade dessa presença de Deus como maior do que ele, né? Então eles chegam a ver nessa visão que nós temos, essa visão tradicional da criação, como um Deus intervencionista. E ele ainda coloca que quando esse conceito é mal compreendido, a onipotência, as providências divinas podem facilmente levar a anular aquilo que é propriamente humano, a capacidade de se decidir, de criar algo novo com a liberdade cuidadosamente respeitada pelo Deus Criador Salvador. Então, é quase como se eles estivessem dizendo, se a gente crê nesse Deus como a interpretação tradicional da Bíblia nos diz, é como crer que Deus tenha feito marionetes. Então nós não temos poder de escolha, nós não queremos ter sido criados por esse Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança, né? Então os teólogos, não, tá bom, a gente pode aceitar que Deus deu um pontapé inicial e depois a ciência vai aí alinhavar as suas hipóteses sobre o evolucionismo. Então essa redescoberta do Deus Criador, essa releitura, essa nova interpretação, essa mudança de compreensão que é proposto pela teologia antropológica, ela também vai pedir uma nova interpretação do ser humano criado e o seu sentido. Então, a visão do ser humano criado à imagem desse Deus é chamado a se fazer e se tornar alguém capaz de viver a liberdade criativa e amorosa. Você vê, em momento algum, há uma vinculação da criação com o Criador. É como se o Criador fosse tão generoso, tão altruísta, que ele cria como se fosse aquela bolha de sabão que você assopra e deixa ela aí tomando o seu próprio rumo, né? Quando você vai ver a história da redenção, você vê que Deus é intencional em tudo que ele fez. Todos os registros do Antigo Testamento serão pistas para culminar
na revelação de Jesus, da encarnação de Jesus e da redenção, ok? Nessa vivência da liberdade criativa e amorosa, segundo esses teóricos e esses teólogos, o ser humano vai criando o sentido da vida. O ser humano é chamado a viver a liberdade e a criatividade. Então, o ser humano é chamado a continuar a criar, continuar a criar a criação, né? A continuar a criar esse mundo, continuar evoluindo esse mundo com amor, com responsabilidade, vivendo a sua liberdade. Então vejam, em momento algum, até agora, nessa teologia, nessa proposta da teologia antropológica, nesse ponto, em nenhum momento há uma vinculação, né, até esse ponto, do homem com Deus. Até esse momento não há nenhuma vinculação, mas me parece assim uma visão mais poética, né? Mais romântica, né? O homem viver a sua liberdade, o homem criar livremente, continuar criando, porque ele tem essa imagem do Deus Criador, essa capacidade criativa. Então é muito romântico se não houvesse o pecado, né? Mas o pecado, ele é uma outra realidade. Se isso aqui está muito colorido, a realidade é muito preto e branco em relação ao pecado, que é destrutivo. A gente vai dar uma pausa aqui e eu já volto, já já.